Legal, então como eu falei na aula passada, né, a gente viu todo o conceito de objetos, né, como eles funcionam e que a gente pode escrever um objeto tanto no nosso arquivo, mas que na maioria dos casos a gente vai então utilizar objetos, né, na nossa vida real, nos projetos reais, a gente vai utilizar objetos que já estão em um link da web. Mas nesse caso aqui, para o nosso exemplo e para fins didáticos aqui do nosso curso, né, a gente então, né, acabei escrevendo o nosso objeto aqui. Não se preocupe, você vai achar esse arquivo aí anexado, tá? E aí você pode então ir seguindo, utilizar esse arquivo aí anexado do jeito que vai estar, beleza? Esse objeto aqui do jeitinho que está escrito aqui, tá? Para você não ter que ficar escrevendo tudo. Então, beleza. O que a gente quer fazer, né? A gente quer interagir com esse objeto e eu quero que a gente então tente fazer assim como a gente faria no mundo real, num projeto real. Só que esse objeto está aqui dentro do nosso próprio arquivo. A gente quer fazer uma busca, né? Como a gente já sabe, porque a gente tem aqui as informações, né? O nome dos gatos, né? A gente vai pesquisar pelo nome. Então a gente vai pesquisar pelo Chico, ou pelo Hamilton, ou pela Nala, tá? Que são 3 gatinhos que eu achei na internet que são famosos. Beleza. Então vamos começar a construir isso, tá? A primeira coisa que eu fiz, só deixando as coisas um pouquinho mais claras, ó, a gente está dentro da nossa tag de script, tá? E o nosso HTML está aqui. Eu vou fazer o seguinte, como esse é um exercício um pouquinho maior, eu só vou recortar isso aqui agora, para não ficar confuso. Vou tirar essa tag de script aqui. Eu vou criar uma pastinha JS. Tô resolvendo isso agora, tá? Porque eu tô achando que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Vou criar um main.js e vou colar aqui dentro do jeitinho que estava o nosso JavaScript. Vou salvar e agora eu vou linkar esse main.js logo antes do nosso body fechar. Então é script type text JavaScript e src para source está na pasta js/main.js e aí a gente fecha a tag de script. Beleza, arquivo linkado. Vamos começar a trabalhar nesse arquivo aqui agora. Deixa eu encolher essa coluna. Belezinha, então eu coloquei aqui para a gente se guiar os passos que a gente tem que seguir. Antes disso, né, eu armazenei tanto o nosso card, tá? Eu chamei ele de card gato, tá? Quanto também o nosso botão, tá? Então, tanto o nosso card quanto o nosso botão estão em variáveis. Eu nem sei exatamente se a gente vai usar esse aqui. O botão eu tenho certeza, tá? Porque a gente precisa clicar nele, né? Mas vamos lá. Vamos tentar então imaginar aqui e entender o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que pegar o valor do input field, tá? O que é o input field? É esse campo aqui de texto, tá? É um campo do tipo input. Simples, tá? E aí a gente tem que então fazer esse valor dele ficar armazenado na nossa memória aqui do nosso browser, do nosso navegador. Então a gente tem que fazer o quê? Armazenar isso numa variável, tá? Então qualquer coisa que a pessoa digitar aqui, a gente tem que guardar esse valor. Depois que a gente pega esse valor, a gente faz um loop para checar se existe um gato com esse nome. A gente já fez loop nas outras aulas, o loop for, tá? Eu sei que eu ainda não dei essa aula de loops, mas eu acho que o loop for ele é tranquilo de entender o conceito dele, né? Então a gente vai usar ele aqui de novo, tá? A gente usou, é muito similar ao que a gente fez na aula de array, tá? Então essa segunda etapa aqui é muito similar. E aí é o que a gente vai fazer. A gente vai então correr um loop. Primeiro a gente vai entrar... o loop vai entrar aqui, vai olhar esse primeiro item, depois ele vai olhar o segundo, depois ele vai olhar o terceiro. Na verdade, na hora que ele olhar, na hora que ele encontrar o item que corresponde ao que a gente está pedindo, né, ao que a gente vai ficar comparando, né, ele já vai parar o loop, porque ele já achou o que ele precisa, beleza? E aí, então, a gente precisa fazer essa funçãozinha de clique, tá? Então, quando eu clicar, execute essa segunda etapa aqui, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer e vamos começar a fazer aqui agora, então, tá? Bom, para a gente pegar o valor do input field, primeiro a gente tem que saber, ele tem um ID, ele chama myInput, tá? Fui eu que criei isso aqui. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai ter, então,
var, né, uma variável, eu vou chamar de input gato. Pronto. Beleza. E aí a gente vai document get element by id e a gente passa o nome então que chama myInput. Só que para a gente pegar o valor que está dentro do campo, só isso aqui não basta, porque isso aqui a gente está pegando só o elemento HTML. Se eu pedir um console log lá, e pedir input gato, tá? Olha só o que ele vai me logar. Deixa eu abrir aqui o console. Vou dar refresh e ele me loga o input inteiro, tá? A gente quer o valor, tá? Para a gente pegar o valor, a gente tem que passar uma propriedade aqui, ó. Eu vou colocar ponto, tá? Aqui na variável mesmo. E value, tá? Ops. Não é valeu não, é value. Value. Beleza. Fazendo isso aqui, a gente está agora pegando o valor que tiver dentro do campo. E aí, eu vou salvar agora e você vai ver a diferença. Eu vou digitar um número, porque a gente precisa... Um nome, na verdade, né? Porque a gente precisa de um nome, eu vou digitar Chico, tá? E aí agora... na verdade, não vai dar certo, porque eu não consigo... Se eu der refresh, vai apagar, tá? Mas eu posso fazer, só para você entender, só para você visualizar, eu posso colocar aqui o atributo value, tá? Porque ele é um atributo do elemento input. Então isso aqui vai fazer como se o campo já viesse preenchido, certo? Falta um igual aqui. Pronto. Beleza. E agora sim, se eu der refresh, ele já vem com o valor preenchido e o console está logando Chico. Quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa variável está indo lá até o elemento e pegando o valor que está lá preenchido. Legal, é isso mesmo que a gente quer. Então o nosso input gato já está pegando o que tem lá dentro do campo, tá? Beleza. Só vou remover aqui esse velho porque a gente não quer que venha nada preenchido. Beleza. Legal, então a primeira etapa a gente está pegando esse valor do input field. Ok, agora a gente vai fazer a função, né, que vai comparar esse valor do input para ver se ele dá match, se ele é igual, né, a algum valor que está dentro do nosso objeto. E aí agora a gente vai começar então a trabalhar com o objeto, certo? Então vamos lá, eu vou criar uma função, eu vou chamar ela de getGato, tá? Beleza, essa função, o que a gente tem que fazer primeiro nela? Dentro do JavaScript tem uma coisa que chama escopo, tá? E o escopo é o seguinte, se eu declarar essa variável aqui fora, eu consigo acessar o valor dela, tá? Aqui dentro da função. Eu acho que eu já dei uma aula sobre isso, né? Quando eu expliquei let, const e var, certo? Então eu consigo acessar esse valor se eu declarar aqui fora. Eu estou pensando que talvez a gente vai ter que pegar esse valor aqui dentro. Mas vamos fazer assim primeiro, tá? Só explicando por quê. Porque na hora que a gente for rodar o nosso clique, o nosso botão ele vai ter um event listener, né? Lembra também que a gente viu na aula de eventos? Add event listener. E o event listener... ele só roda coisas que tem no escopo interno da função aqui. Eu acho que ele não vai conseguir achar a variável lá fora. Mas vamos com calma, se não der certo é só recortar e colar aqui dentro. Beleza. Tá. Dito isso, vamos continuar nosso raciocínio aqui então. Tá? Legal. Function getGato. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que entrar nesse loop aqui e verificar se o valor inserido aqui no nosso input field, se ele dá match, se ele é igual, né, a algum nome de gato aqui da nossa lista. Então vamos começar a construir essa função. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer um if, né? Tipo assim, se o valor tal for igual, faça isso. Só que antes do if, a gente tem que começar a correr esse loop, porque a gente tem que verificar tudo. Então, ao invés de começar pelo if, a gente vai começar pelo loop, tá? Então a gente vai fazer um loop for, porque a gente vai correr cada item e aí dentro desse loop, né, a gente vai verificar. Então o if fica dentro do loop. Então for var i igual a 0, né?
E agora sim a gente já começa a interagir com o loop, tá? Lembra que a gente precisa passar o item que a gente quer verificar, o array que a gente quer verificar, ponto length, que length é como se fosse a quantidade de itens que tem dentro. Aqui a gente tem que acessar meus gatos, depois a gente tem que acessar gato, porque cada item está dentro do array gato, tá? Então a gente vai fazer isso, exatamente isso. A gente vai fazer meus gatos, ponto gato, tá? E aí, length, beleza? Tranquilo, né? Eu acho que é o TH. Isso, assim. Beleza. A gente sabe que meus gatos.gato.length vai ser 3, porque a gente tem 3 itens aqui dentro. 1, 2, 3. Beleza. E aí a gente vai falar assim, para a variável i, né? E enquanto meus gatos length, né, 3 for maior do que i, acrescente 1 em i. E aí cada vez que rodar o loop vai acrescentar 1 até que não vai ser, isso aqui não vai ser maior que isso e o loop vai parar. Beleza, loop pronto. Vamos agora fazer o if, né? Se para o item que a gente estiver verificando, ou seja, na hora que o loop passar pelo item 1, tá? Se input gato, que é o nome, né? Se input gato velho, né, que vai ser o nome que vai estar digitado lá, for igual, e aí a gente coloca 2 iguais para ser de comparação e não ser de assignment. Lembra da nossa aula que a gente viu operadores? Tá, beleza. Se input gato for igual, e aí a gente tem que navegar lá dentro do nosso meus gatos, gato e o gato da vez. Para a gente fazer o gato da vez, lembra que a gente tem que passar essa variável aqui dentro de colchetes? Então vamos lá, meus gatos, ponto, gato. E aí como a gente está dentro de um array, né? Olha só, o array, né? Começa aqui, termina aqui. A gente precisa então falar qual item do array que a gente quer. E o item do array vai ser essa variável i que a gente criou aqui, porque essa variável i vai ser 0, depois 1, depois 2. Ela começa como 0, que é referente ao item 1, depois ela vai ser 1, que é referente ao item 2. Lembra que arrays começa do 0, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, então. Então, para o item em questão, para o item da vez, né? Aí agora a gente está dentro do item da vez. A gente está tipo assim, aqui nessa portinha aqui. A gente chegou aqui. E aí a gente fala o que a gente quer verificar. A gente quer verificar nome, certo? A gente poderia verificar ID, a gente poderia verificar qualquer outra coisa, mas a gente quer verificar por nome, porque a pessoa vai buscar pelo nome. Então eu vou colocar ponto nome, tá? Então olha só, eu estou em meus gatos, no gato i, no gato da vez, o gato em questão. E aí, então, dentro dele, eu quero buscar pelo nome, tá? Beleza. Se der match, faça assim, ó. E aí, então, a gente diz o que a gente quer fazer. Eu vou só colocar um console.log pra gente ver se funcionou. Tipo assim, vamos colocar gato encontrado, tá? Beleza. E aí, eu posso colocar um else, caso não der match. Eu posso colocar um console log do tipo, com a frase, na verdade, né? Não encontramos o gato. Vou colocar minúsculo aqui. Beleza. Então tá, isso aqui é a nossa estrutura básica para a gente testar se está funcionando, tá? Só que a gente quer testar na hora que a gente clicar... Na hora que a gente clicar aqui no botão buscar, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa criar essa função de click, tá? E aí, por isso que eu já tinha armazenado o nosso btn aqui, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer a nossa função aqui, ó. Rodamos a função getGato ao clicar no botão. Então, a gente vai fazer ela aqui, que é a terceira etapa, então, que eu tinha marcado aqui pra gente fazer, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu só pensar direitinho. A gente vai adicionar um event listener ao nosso botão, né, de click, tá? Então vamos começar pelo começo. btn. Por que eu estou colocando btn? Porque eu já armazenei aqui na nossa variável, tá? O nosso botão, tá vendo? Beleza. Quando a gente clicar no nosso botão, então add
event listener. O primeiro argumento aqui, né, o primeiro parâmetro é click, porque a gente quer um evento de clique, beleza? E o segundo é uma função, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, function, né, tal, abre e fecha aqui e execute o que estiver dentro da função quando clicar, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, tá vendo que isso aqui já é uma function getGato? Então, a única coisa que a gente vai fazer aqui, ao invés de escrever uma nova função, a gente já vai passar a função que existe, que é getGato, tá? E aí a gente passando o getGato aqui, então, eu vou salvar. Quando a gente clicar, o nosso JavaScript vai vir direto aqui e executar tudo que tiver aqui dentro. E pensando agora que só o que vai ser executado vai ser o que está aqui dentro, eu acho que ele não vai considerar o nosso input. Vamos fazer o teste. Se ele der um console log encontrado, é porque ele conseguiu ler o input. Senão, a gente vai ter que jogar essa variável aqui dentro por causa do escopo, tá? Vamos testar. Eu vou dar um refresh aqui. Eu vou digitar Chico, porque eu sei que a gente já tem um gato lá no nosso objeto com esse nome. E eu vou clicar em buscar. E ele não encontrou. Ele não encontrou significa que a gente vai ter que colocar aqui dentro mesmo, como eu estava desconfiando. Beleza. Eu vou recortar até com um comentário para ficar certinho, tá? Então, vamos lá. Antes de começar o nosso for, a gente vai no nosso input, então, pega o que está lá e aí a gente roda o for. Faltou mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Quando você quer que um loop para, tá? Que ele não continue rodando, deixa eu mostrar aqui para você também. Tá vendo que ele mostrou o número 3 aqui, tá? Por que ele mostrou o número 3? Porque ele passou as 3 vezes pelo loop, tá? Quando a gente quer que ele pare o loop, quando ele terminar de fazer e der certo o que a gente quer que ele faça, a gente coloca uma palavra chamada return, tá? E a gente pede para ele retornar nada, digamos assim. Então, por exemplo, se ele encontrar, ele vai fazer o console log, depois ele vai dar um return, e esse return vai retornar nada. Eu poderia colocar aqui para ele retornar alguma coisa, alguma função, algum método, logo na frente da palavra return. Mas se eu não colocar nada, a única coisa que ele vai fazer é retornar nada, ele vai encerrar o loop aqui, tá? Então, beleza. E a mesma coisa aqui no else, tá? Se ele não encontrar... No else, na verdade, a gente não coloca, porque se ele não encontrar no primeiro, a gente quer que ele continue para ir no segundo e para ir no terceiro, tá? Então, beleza. Tá. Legal. Return adicionado, certinho. Beleza. Agora, como a gente colocou a variável aqui dentro da função, quando a gente clicar, ele vai executar o getGato, vai entrar aqui, vai pegar o que está lá no input e vai rodar. Bom, agora deve funcionar então. Vamos lá, verificar. Vou dar um refresh. Vou digitar Chico aqui. Buscar. Gato encontrado. Beleza, conseguimos, tá? Ele já está dando match aqui. Legal. Eu posso até pedir para ele retornar alguma outra coisa, mas a gente já conseguiu verificar que está funcionando. Se eu digitar, sei lá, alguma outra coisa aqui, por exemplo, miau, e buscar, não encontramos o gato. Ele rodou no loop, foi no primeiro objeto, foi no segundo objeto, foi no terceiro. Para cada objeto ele me retornou que não encontrou. Então beleza, está funcionando, tá? Se eu digitar nala, gato encontrado. Legal. Tá funcionando a nossa lógica. Beleza, é isso mesmo que a gente queria.